Eu vou só voltar aqui para ficar gravado. Então, o nosso estudo do carnaval ele vai gerar em cima de uma página do livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. E é um encontro do Chico com Emmanuel no açude. A gente já conhece esse diálogo. Essa cena até aqui é uma cena do filme do Chico. A gente já é uma cena até um pouco conhecida. E a gente vai buscar entender um pouquinho melhor sobre como aconteceu esse momento. E nessa página ele vem trazendo pra gente com alguns detalhes. Vamos lá. E o nome da página é Disciplina. Dos fins de 1931, Chico, à tardinha, orava sob uma árvore junto ao açude, pitoresco local na saída de Pedro Leopoldo, para o norte, quando viu, a pequena distância, uma grande cruz luminosa. Pouco a pouco, dentre os raios que formava, surgiu alguém. Era um espírito simpático, envergando túnica semelhante à dos sacerdotes, que lhe dirigiu a palavra com carinho. Não se sabe o que teriam conversado naquele crepúsculo, mas conta o médium que foi esse o seu primeiro encontro com Emmanuel na vida presente. E acentua que, em certo ponto do entendimento, o orientador espiritual perguntou-lhe: "Você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus?" E Chico responde: "Sim, se os bons espíritos não me abandonarem", respondeu o médium. "Não será você desamparado", disse-lhe Emmanuel, "mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem." "E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso?" tomou o Chico. "Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço." E porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou: "Qual é o primeiro?" A resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. O espírito amigo despediu-se e o médium teve consciência de que para ele ia começar uma nova tarefa. Esse diálogo a gente já ouviu falar outras vezes, né? Mas é importante a gente observar com bastante cuidado esse primeiro encontro, né? E tentar entender realmente o que se passava nesse diálogo. O Chico aqui, ele fica, né, perguntando: eu tô preparado para esse trabalho? Então a gente já vê até uma relação com nós, que a gente nunca acha também que está preparado para o trabalho. Né? O trabalho aqui apareceu para ele, mas a gente busca sempre uma relação entre os exemplos que são dados, tanto por Emmanuel, tanto por Chico, e com a gente, porque a gente precisa trazer para a nossa realidade isso tudo, né? Dando continuidade aqui, a gente vai buscar entender um pouquinho melhor quem foi esse espírito Emmanuel. Através da psicografia e do trabalho mediúnico de Chico Xavier, a gente viu vários casos de encarnações passadas de Emmanuel, através de seus romances, através de vários livros e através também de muitos comentários que vieram pelas pessoas que eram próximas do Chico, que ele comentava. Inclusive, eu quero abrir um parêntese aqui agora, que até fazendo esse estudo aqui, a gente acha muitas informações que são assim, não sei dizer se são falsas, mas informações desconexas. Um fala uma coisa, outro fala outra. E assim, tem coisas que ficaram no disse-me-disse. Então, é um ponto de atenção para que a gente busque entender que nem tudo que está na internet é verdade. A gente tem que buscar compreender realmente a fonte daquelas informações, porque isso é muito importante. Hoje em dia, nessa época da informação que a gente vive, é tanta informação que você já não sabe mais. Então, é preciso fazer uma pesquisa minuciosa, né? Então, e buscar se a fonte daquilo que a gente está vendo é uma fonte confiável. Aqui, através de alguns livros, através de algumas informações, a gente trouxe algumas encarnações de Emmanuel. Aquilo, tem muitas outras que foram relatadas em alguns artigos, mas eu trouxe algumas que ficaram mais evidentes, né? Que passaram de uma forma mais marcante aqui, pelo menos para a doutrina. E assim, começando com esse livro de Há 2000 anos, é importante ressaltar que Emmanuel, nesse livro, foi uma grande virada de chave. Porque, assim, apesar dele ter vivido aquela vida como um senador romano, que ele era um senador orgulhoso, ele tinha uma autoridade perante aquela sociedade da época, e ele vivia o que o Império Romano proporcionava de melhor. E ele vivia aquilo tudo, né?
Então, até mais pra frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas assim, tem algumas encarnações, assim como na nossa vida, tem momentos críticos onde a gente fala assim, não, depois daquele momento na minha vida, eu mudei minha cabeça. Ou depois daquele momento, alguma coisa em mim ficou gravada. Nesse livro Há 2000 anos, conta, inclusive, de um encontro que o Emmanuel teve com Jesus ainda em vida, encarnado. Então, a partir dessa encarnação, que inclusive é a encarnação que ele usa a sua imagem como senador romano, a gente estuda essas vidas. Ele veio nessa encarnação como esse senador. No livro 50 anos depois, ele já veio como um escravo, onde na vida anterior, que no livro Há 2000 anos, ele ainda não era convertido ao cristianismo e nem nada disso. No livro 50 anos depois, ele vive sob a vestimenta do escravo Nestório, e ele, inclusive, ele participava daquelas reuniões secretas nas catacumbas referente à divulgação do serviço cristão. E aí você já começa a ver a modificação dele. No livro Ave Cristo, ele vem como... Eu peguei esses livros aqui porque contam essa série de Emmanuel, né? Trazem essas informações, depois Padre Damiano. E uma outra encarnação que foi muito marcante foi a de Padre Manuel de Nóbrega, que ele reencarnou. Ele veio para o Brasil, de Portugal, e ele fundou a cidade de São Paulo. Então, ele teve uma grande influência, né, nesse movimento de criação aqui. Então, você já começa a ver esse vínculo até, inclusive, com o Brasil, né? E aí, a gente vê aqui essa sua aparência. A gente sempre vê esse retrato de Emmanuel, e aí a gente fica se perguntando da onde saiu isso, né? Na verdade, foi um pintor mineiro, né, Delfino Filho, que ele pintou esse retrato sobre a ajuda, a influência de um espírito, né, pintor. E aí eles foram editando e foi fazendo esse retrato do Emmanuel. E aí o Chico diz, né, que esse retrato é produzido bem fiel, uma pintura bem fiel de Emmanuel. Com detalhe de que, no caso aqui da pintura, os lábios ficaram muito carnudos e tal, mas que seria uma pintura bem fiel ao que de fato era, né? E aí o seu nome, Emmanuel, se ele usa essa aparência como senador que se chamava Públio Lentulus, da onde saiu esse nome Emmanuel, né? Na verdade, esse E inicial, né, que se inicia, é a abreviatura de Hermano, o que ainda, de acordo com seu entendimento, autorizaria a que o nome fosse grafado Emmanuel, e um M apenas pronunciado com acentuação oxítona. Ou seja, quando ele foi esse padre Manuel, assinava como Hermano Manuel. E aí ficou essa questão do Emmanuel. É isso que eu encontrei nas observações sobre o nome, né? Porque é até bem engraçado, eu não tinha me perguntado sobre isso. Eu achei que era um nome de outra encarnação. Mas, na verdade, o Emmanuel é por conta disso. Quando eu falei daquele encontro no livro Há 2000 anos que Emmanuel teve com Jesus, ele estava desesperado, num momento complicado, e ele foi... os assuntos sobre o Cristo rolavam, né, em toda a cidade, em todo local ali, e ele já ficava sabendo. Muitas pessoas próximas a ele já estavam convertidas, inclusive ele da família, que era sua esposa Lívia, já estava convertido ao cristianismo. E ele, como ocupava aquela posição muito impotente daquele senador, sempre ficava aquele orgulho sobre aquela situação. E nesse diálogo, ele vai procurar Jesus porque estava desolado por conta da doença da tua filha, a tua filha com a Lívia. E aí, durante esse diálogo, ele estava orando e aparece Jesus. Senador, por que me procuras? Jesus faz essa pergunta. Você imagina a tamanha emoção, né? Tamanho da emoção, tamanho da... É inexplicável você imaginar um encontro com Jesus, né? E no livro Há 2000 anos, ele conta esse encontro com muita propriedade, com muita riqueza de detalhes, inclusive a emoção do senador naquele momento, né? E aí eu peguei só umas partezinhas do trecho que ficaram mais marcantes, que eu achei interessante. Que Jesus fala, né, no meio do diálogo, ele fala assim: fora melhor que me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Porque Emmanuel procurou ele durante a noite. Então era um momento onde ele tinha ainda uma vergonha, ele queria entender, compreender, mas ainda existia todo aquele orgulho, né?
E depois no diálogo ele fala: está porém no seu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Ou seja, esse chamado de Jesus, e ele falou, está no seu querer, aproveitar agora ou deixar isso para depois. E esse chamado ficou gravado na sua alma. Porque ele ficou emocionado, mas ao mesmo tempo ele não deixava aquele orgulho de lado. Mas o chamado ficou, assim como muitas oportunidades aparecem na nossa vida, como um chamado. E por vezes esse chamado fica gravado na nossa alma. A gente pode deixar aquilo ali, de repente, em stand-by, um pouquinho de lado, mas esse chamado fica gravado em nós. E esse chamado ficou gravado em público. Também queria ressaltar aqui, que eu achei interessante, que foi encontrado, né, fisicamente, materialmente, uma carta do senador Públio Lentulus para o imperador romano Tibério. E nessa carta ele comentava sobre a aparência física de Jesus e sobre as impressões que ele teve de Jesus, né, naquele encontro. E ele comenta sobre a sua imagem de alta estatura e aspecto venerando. Ele fala dos seus cabelos, de tom cobre acastanhado, levemente ondulados. E é engraçado que ele fala aqui sobre o olhar de Jesus, que pode inspirar a quem olha tanto amor como a temeridade. Então ele se ateve a esse pequeno detalhe. Pequeno não, né? Porque na verdade, assim, pode ser um pequeno detalhe para a gente passar para frente, mas que aquilo dali deve ser muito marcante. Imagina você conseguir ter esse contato. Então aquilo ficou muito marcado para ele. E aí nessa carta vem falando, até botei uma imagem aqui que eu achei na internet, dessa aparência física de Jesus. Então você imagina, esse espírito que já vem tendo um contato com o próprio Cristo encarnado. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a obra em si dele, né? Ele é responsável pelo mandato mediúnico de Chico Xavier. Chico, no caso, psicografou mais de 450 livros sob a sua supervisão. Porque não foram todos os livros, né? A gente sabe que tem as obras de André Luiz, Humberto de Campos e vários outros espíritos. Inclusive, quando ele estava psicografando o primeiro livro dele, né, que era Parnassus Além Túmula, foi, né, por volta dessa época que ocorreu esse primeiro encontro deles. Mas o Chico, a mediunidade já existia. Não foi, né, primeiro Emmanuel e depois a mediunidade. Não, ele já acompanhava, né? Então, assim, o Emmanuel, ele faz parte dessa coordenação coordenação do trabalho do Chico. Por mais que ele não tenha, né, for a psicografia de todos os livros, mas ele faz parte dessa organização. Essa supervisão passa por ele, né? E os livros de Chico já foram traduzidos em idiomas, tem livro doutrinário, livro de estudo, romance, enfim, né? Uma outra citação também que eu achei interessante, onde tem Emmanuel no Evangelho? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala sobre o egoísmo, né? E nessa passagem ela vem assinada com o nome de Emmanuel. E aí as pessoas questionaram a Chico, né, se essa assinatura era do Emmanuel, porque Chico veio depois, né? Obviamente depois de Kardec. Então o Chico respondeu: creio que sim. Conservo para mim a certeza de que ele, Emmanuel, terá participado da equipe que colaborou na estrutura e na codificação da doutrina espírita. A mensagem intitulada O Egoísmo, em que se faz referência a Pilatos, é de autoria do nosso benfeitor espiritual. Não tenho dúvidas a esse respeito. Nessa mensagem, né, ele traz uma referência sobre Jesus, Pilatos, naquele momento ali da derradeira. Eu trouxe algumas fontes aqui porque eu achei interessante, né? Assim, é aquilo que eu estava falando. A gente tem que buscar entender muito bem de onde vem essa fonte. Aí, por vezes, a gente pega um texto na internet que, de tal fonte. Aí eu vou lá procurar no livro, às vezes não tá. Às vezes não estava escrito daquela forma. Então, por exemplo, até mesmo essa primeira passagem do Chico com o Emmanuel no açude, existe algumas modificações em cima desse texto. Que isso mesmo pode ter algumas variantes. Mas a gente pegou ali o texto do próprio livro. E aí vamos tentar entender como é que era o Chico nesse início, né? Dessa relação de Emmanuel com Chico. Ele vem falando que os traços fisionômicos do início eram de um homem idoso, né? E ele sentia essa alma dele envolvida nessa suavidade. E que era engraçado que essa imagem vinha assim dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz. E aí, eu acho importante também a gente trazer nesse momento por que era a imagem de um homem idoso.
se o Emmanuel não parecia ser um homem idoso? Algumas explicações de alguns estudiosos, inclusive do NEP, né, que eles fazem essa parte de estudo mais minucioso, eles falam que no início o Emmanuel se apresentava como um sacerdote e depois, conforme ele foi editando os seus livros de romance, o Há 2000 anos, ele passou assumindo aquela vestimenta. É isso que alguns estudos dizem, né? Então, até por isso que fala trazendo essa fisionomia de um homem idoso. Pode ser que nos primeiros momentos ele tenha se apresentado com uma outra característica. E aí o Chico, durante as psicografias, durante seus momentos, né, ele tinha algumas perguntas, algumas inquietações, e o Emmanuel se apresentava nesse início como esse homem, essa entidade que se apresentava de uma forma amorosa. E aí tem um diálogo aqui que fala do livro Emmanuel. Tem um livro chamado Emmanuel, e que no início desse livro, na introdução, ele traz essas referências aqui, onde fala um pouco dessa relação do Chico com o Emmanuel, né? Descansa. Quando te sentires mais forte, pretendo colaborar igualmente na difusão da filosofia espiritualista. Tenho seguido sempre os teus passos e só hoje me vês, na tua existência de agora, mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida. E o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem as tuas raízes na noite mais profunda dos séculos. Ou seja, aqui ele já vem dizendo para a gente que essa conexão dos dois não é a primeira vida, o primeiro contato, ou seja, vem de muito tempo, vem de muitos séculos, de outras experiências que passaram juntos. A gente não sabe dizer exatamente, aí a gente mais uma vez entra naquela questão da especulação, ou de informações que a gente não tem 100% certeza. Então, assim, eu preferia até nem trazer, porque a gente pode, às vezes, até ficar mais confuso do que esclarecido, né? E aí o Chico comenta aqui que essa afirmativa para ele é de imenso consolo, né? Porque ele sente a presença desse amigo, né? Que dirigia suas atividades mediúnicas e estava sempre ali ao seu lado, nas horas difíceis, te ajudando a raciocinar, né? E nessa caminhada terrestre que era a mediunidade. Ou seja, e aí a gente vê muitas vezes esse cuidado do Emmanuel. Por vezes, a gente entende o Emmanuel com muita rigidez. Mas o Emmanuel, ele não era... Sim, a disciplina exige essa rigidez. Porque você imagina também, se ele deixa as coisas correrem de uma forma que não fosse 100% reta. É uma missão e tanto. Mas ele tinha todo um cuidado amoroso nessa relação com os dois. E aí tem uma outra informação que eles trazem na FEPRAN, na Federação do Paraná, eles dizem, né? Muitas vezes, quando me coloco em relação com as lembranças de minhas vidas passadas, e quando sensações angustiosas me prendem o coração, sinto-lhe a palavra amiga e confortadora. Emmanuel me leva, então, às eras mortas e explica-me o grande e pequeno porquê das atribulações de cada instante. Recebo, invariavelmente, com a sua assistência, um conforto indescritível. E assim é que renovo minhas energias para a tarefa espinhosa da mediunidade em que somos ainda tão incompreendidos. E aí a gente vê, né, que existe também não só essa questão da cobrança, da rigidez e tudo mais que por vezes a gente fica sabendo, mas que existe todo esse amparo de como um pai. E é isso que ele vem falando pra gente, né, que é como se Emmanuel fosse um pai para ele, né. Nesse primeiro encontro, eu acho que talvez ele não tinha noção desse patrimônio espiritual que ficaria gravado para a humanidade. E que nós estamos aí hoje bebendo dessa fonte, aproveitando tudo isso, fruto do trabalho e principalmente desses dois, né? E aí as pessoas perguntam, né? Botei a fonte aqui também, o Espírita Mineiro. Em seu primeiro encontro com Emmanuel, ele enfatizou muito a disciplina. Teria falado algo mais? E a resposta dele é a seguinte: depois de haver salientado a disciplina como elemento indispensável a uma boa tarefa mediúnica, ele me disse: temos algo a realizar. Repliquei, da minha parte, qual seria esse algo, e o benfeitor esclareceu: 30 livros para começar. E aqui, resumindo, né, ele fica preocupado como é que a gente ia lançar esses livros e tudo mais, e Emmanuel fala, ele até achou que o pai dele ia ganhar na loteria e que eles iam conseguir divulgar os livros, mas nada disso. Ele vem, inclusive, dando uma lição, né, de que precisaria confiar, e que ele fala que os livros chegarão através de caminhos inesperados.
E através realmente de caminhos inesperados, esses livros começaram a chegar. Depois de um tempo, né, eles enviaram as poesias de Parnaso de Além Túmulo para a Federação Espírita Brasileira, e o livro foi aceito e publicado, né? E a partir daí eles atingiram a marca dos 30 livros e, na verdade, não pararam nos 30 livros, né? A gente já sabe que depois dos 30 vieram mais 30, mais 100 e assim continuaram com a obra, né? Então, assim, é o começo de um entendimento desse patrimônio espiritual. Essa relação dos dois foi, assim como trazendo pra gente também, é uma relação de confiança. Confiança e entendimento da fé. Por quê? Quando o Chico começou, ele estudava, ele lia e tudo mais, e ele foi conhecendo Emmanuel cada vez mais. E aí essa relação foi se fortalecendo, né, naturalmente ali, e a gente vê os exemplos que Emmanuel deu dessa relação de confiança. Em algumas passagens ele diz sobre Jesus e Kardec, aquela passagem até que a gente conhece, né? Emmanuel preveniu ele de que pretendia trabalhar ao seu lado por longo tempo, mas que deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. E também veio trazendo para a gente que se por um acaso, né, me aconselhasse algo que não estivesse de acordo com Jesus e Kardec, eu deveria permanecer com Jesus e Kardec e esquecê-lo. Então você vê tamanha a envergadura desse espírito que vem trazendo para ele a real necessidade e a real de tudo. Então essa confiança vai se fortalecendo cada vez mais. Emmanuel afirma que Jesus é o mestre e Kardec seu apóstolo. Jesus é a porta e Kardec é a chave. Então, mais uma vez, a gente, né, tem visto isso e ele traz aqui na entrevista. Tem sido como um verdadeiro pai na vida espiritual para ele, né, que tolera as falhas e pela bondade que repete as lições que devo aprender. É aquilo, é aquela paciência, né, como todos nós. E agora vamos entender um pouquinho sobre Emmanuel e disciplina. Em alguns trechos também ele traz pra gente só um minutinho aqui. Ele vem trazendo pra gente sobre essa questão da disciplina e da indisciplina. Eu vou ler essa daqui. A paixão inferior provoca a indisciplina, e a indisciplina mantém a dureza do coração. A dureza do coração impõe a cegueira espiritual. Isso são pequenos trechos de algumas páginas de Emmanuel, por exemplo, do livro Pão Nosso. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave do Cristo, podemos alçar, né, os ombros e a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. E desse outro livro, Paz e Renovação, Disciplina e Educação. Por quê? O Emmanuel ele sempre traz essa questão da educação para a gente. Né? E a disciplina atrelada à educação, ela é o que nos dá essa base. E ele vem trazendo aqui, né? Considera que toda obra, por mais importante, principia no alicerce e iniciamos as grandes realizações de espírito através de pequenos lances de disciplina. Toda educação parte da disciplina. E para que nos ajustemos à disciplina, nesse ou naquele setor da vida, será sempre invariavelmente preciso começar. E aqui ele vem trazendo totalmente essa união da toda disciplina, toda educação parte da disciplina. Então, se a gente quer alcançar alguma coisa, é necessária essa questão da disciplina. A gente precisa começar a entender a disciplina na nossa vida. Eu trouxe uma fotozinha aqui, né? Um gráfico, por exemplo, da disciplina, a constância de você se manter, né? E aqui ele faz uma comparação com a motivação. Você tem altos e baixos e por vezes você desiste. Mas se você se mantém disciplinado em algo, você consegue alcançar mais para frente o seu objetivo. A palavra disciplina, né, ela vem do latim, que significa educação que um discípulo recebia de seu mestre. Ou seja, o aprendizado de um discípulo. Então, a gente às vezes tem a noção deturpada do significado das próprias palavras. A gente tem a noção de disciplina, às vezes de submissão de uma forma negativa, né? Mas, nesse caso, é o aprendizado de um discípulo, né? E aí, o que Emmanuel exige a ele? Disciplina, disciplina, disciplina. E ele exige essa educação, né? Mas em que consiste a disciplina? O vocabulário disciplina nos remete ao conceito de discípulo, que aquele que aprende com o mestre segundo o método
Disciplina, sim, consiste em viver segundo um método. E no caso aqui, o que Emmanuel queria apresentar para ele e se manter é nessa disciplina de Jesus, nessa disciplina dos ensinamentos, nessa disciplina e nessa ordem. Porque quando a gente fala dessa questão da disciplina, a gente não pode deixar de falar que a gente disciplina em quê? Disciplina para quê? E aí é necessário a gente ter esse objetivo, né? Essa organização. Você imagina que a disciplina vem com algumas coisas junto. Imagina Chico, super disciplinado. Tá lá todo dia, 3 horas da tarde, vou psicografar. Mas não tem organização nenhuma, perde as páginas dos livros e daqui a pouco foi andar de ônibus, esqueceu o livro psicografado no ônibus. Aí chega para Emmanuel e fala assim, Emmanuel, eu não vou poder, a gente não vai poder divulgar 2000 anos não, porque eu perdi, esqueci, não sei onde está as psicografias. Então a disciplina exige uma organização, né? Exige com que a gente tenha outras coisas, manter uma rotina, estabelecer prazos, controlar nossas emoções. A disciplina é muito mais do que simplesmente seguir uma regra e pronto. Então, a gente começa a ampliar esse conceito da disciplina, né? Sob o prisma interno que a disciplina revela, o seu mais rico potencial é essa disciplina nossa interna, porque externamente a gente pode ter algum tipo de disciplina. Mas a disciplina interna nossa, né? De conseguir se manter, muitas das vezes, essa disciplina emocional nossa, né? Trata-se de uma virtude que viabiliza a aquisição de todas as outras. É no começo, é devagar, e ele vem falando para o Chico também em outras situações. Lá no livro Consolador, que é um livro também do Emmanuel, ele fala na questão 230, como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma. Porque chega um momento que a gente se pergunta, a gente começa a compreender o Espiritismo, a gente começa a compreender as coisas, e aí a gente às vezes fala, por onde que eu vou começar? É tanta coisa, às vezes você identifica tantos defeitos, você identifica algumas situações que te incomodam e você fala, para onde, como que eu inicio esse trabalho, né? E ele traz uma resposta para a gente. Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. E é engraçado que Emmanuel ele sempre vem trazendo a receita de bolo para a gente. Em várias páginas, por vezes, elas se complementam, né? Como aqui, por exemplo, no tema da disciplina, é numa página, em outra. E aí, a gente juntando isso, a gente consegue ter uma noção do que é necessário ser feito, né? Mas como? Por onde começar? E aqui ele vem trazendo como uma disciplina, para a gente se acostumando com isso, com essa ideia. E nessa mesma questão ele vem trazendo assim, nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua retenção. E eu gosto muito dessa frase, a disciplina antecede a espontaneidade, porque conforme a gente vai treinando e se acentuando a continuar daquela forma, a gente vai começar a agir daquela maneira como nós planejamos disciplinadamente e a espontaneidade de tomar atos ruins vai ficar de lado, né? Até que aquilo se torne espontâneo. Então, a disciplina tem esse poder, né? E não só exigindo, né, a disciplina do Chico, a gente pode ir nem vendo como ele foi disciplinado, né, no passado desse mandato dele, a gente vê também o Emmanuel, como ele foi disciplinado a partir do momento que ele tomou uma escolha. É lógico que tudo leva tempo. Mas, por exemplo, lá na sua encarnação, onde ele foi um escravo na história, ele fazia as pregações lá nas catacumbas, né? A disciplina e a sua vida, disciplinou a sua vida e o seu objetivo na divulgação dos ensinos do Cristo. E isso começou naquela época, porque ele foi marcado, aquilo ficou marcado nele, e ele começou esse seu objetivo de divulgação dos ensinos do Cristo, desde aquela época das catacumbas. Ou seja, ele criou esse compromisso com a pátria do Evangelho, né? Não só falando de Brasil, mas com essa divulgação. E aí a gente faz uma pergunta, né? Onde está Emmanuel hoje? Porque até onde a gente sabe, as informações chegam que ele ia desencarnar, que ele ia encarnar novamente por volta dos anos 2000, né? E que ele seria um grande educador, né? E seria uma pessoa atuante no movimento da cultura brasileira e reconhecido seu trabalho diante do cristianismo brasileiro. Cristianismo, ele não diz em que época foi isso, né? Em que época não, desculpa, em que corrente seria feito isso, né? Essa foi uma entrevista com aquele filho do Chico,
que tem até no YouTube. Mas a grande questão é a seguinte, né? Se nós soubéssemos hoje, você imagina se o Emmanuel se expõe hoje, né? Olha a confusão que talvez iria dar. Inclusive já existe um médium lá de São Paulo que ele tem por volta dessa idade que talvez o Emmanuel teria e causou uma confusão muito grande na vida dele, porque aonde ele ia, ele era um médium e as pessoas começaram a falar que ele era Emmanuel, porque ele gostava de educação, porque ele estava envolvido com algumas questões e ele era médium, as pessoas começaram a falar que ele era Emmanuel. Tem até reportagens e tudo sobre esse menino. E ele fala, olha, gente, eu não sou Emmanuel, mas todo mundo na época acabou comentando sobre isso e gerou um burburinho muito grande, né? Tem umas passagens também que o Chico fala que ele, em desdobramento, ele viu o Emmanuel encarnado como um bebê, né? Então, assim, a encarnação tinha sido feita e ele ia encarnar no interior de São Paulo e ele ia ter essa missão como educador. Agora, como, quando vai ser, a gente ainda não sabe, né? Mas a gente fica com essa questão, quem é Emmanuel para nós? E o que aprendemos com esse espírito? Porque eu acho que a gente deve sim se questionar sobre essas questões e o tanto de páginas, um tanto de informações que ele traz pra gente, o que a gente está tirando disso? Né? Diariamente a gente lê Emmanuel, lá no Evangelho todo dia tem Emmanuel, quando a gente está no centro a gente está lendo Emmanuel, tudo é Emmanuel, ele está sempre presente ali na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, quem é Emmanuel para nós? Né? E o que aprendemos com esse espírito? A gente deve sempre estar ali buscando o que ele quer passar para a gente naquelas páginas. A gente sabe que, por vezes, é um vocabulário difícil, porque muitas das vezes também não estamos habituados, mas é um convite também, né, que a gente possa estar aprofundando a nossa leitura, aprofundando o nosso conhecimento em cima daquelas palavras que ele vem trazendo. E lembrar, né, que assim, tudo isso, essa obra gigante que ele trouxe com o Chico, isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Porque se você imaginar que essa continuação desse Consolador Prometido, com mais de 450 livros, com informações inteiramente importantes para a gente, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, e está à nossa disposição. A gente tem na internet de forma gratuita. Basta querer que a gente ter disciplina de pelo menos ler uma página, por exemplo, né? Da gente se disciplinar, colocar uma meta e seguir pelo menos esse, né? De ter uma disciplina, um objetivo, né? Qual o nosso objetivo nessa disciplina do Cristo? Né? E, então, são coisas que a gente deve buscar se questionar sobre isso. E, para finalizar aqui, eu trago um lembrete de Emmanuel, do livro Fonte Viva, que é a lição 100, uma pequena parte. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu. Portanto, a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Mais uma vez, a gente vê aqui a seriedade com que ele traz e aborda os assuntos. Porque, por exemplo, nós estarmos aqui encarnados nesse momento, significa que estamos matriculados nessa escola que é o planeta Terra. Nós estarmos frequentando um centro, entre aspas, que estamos ali matriculados naquela escola que é um centro espírita. Agora, sem a assiduidade das lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino. Então, olha como ele vem trazendo esse lembrete de que a gente, por vezes, nós estamos assim, apenas batendo um carimbo, apenas batendo um crachá ali naquela situação. E não é isso que a gente deve fazer. É ter um pouco mais de atenção a esse momento presente, de nós estarmos presentes realmente naquilo. É a disciplina, mais uma vez que a gente fala, do pensamento e a disciplina da entrega ao momento. Porque muitas das vezes estamos no centro, mas a cabeça está pensando em tanta coisa que você não está ali. Vai só para tomar um passe, ou vai só para dizer que foi, para se justificar que foi, que cumpriu a sua tarefa, né, de ir ao centro, mas é estar entregue ao momento, é de aproveitar de forma integral aquilo ali que tem para nos proporcionar. Então, eu acho que esse lembrete que ele vem trazendo para a gente também nos remete muito a essa disciplina que a gente precisa ter.
Então, a gente viu um pouco sobre quem é esse Emmanuel, né? Quem foi ele em outras encarnações, esse mandato mediúnico que ele acompanhou do Chico Xavier e que ele foi o coordenador desse trabalho, né? E esse lembrete da disciplina que eu acho que sempre vai ficar pra gente, não só pro Chico, mas pra gente, essa questão da disciplina, disciplina e disciplina. E eu vou encerrar aqui agora, falta 15 minutinhos. Vou abrir agora para as perguntas. Quem quiser comentar alguma coisa, falar fazer alguma pergunta. O pessoal botou aqui boa noite a todos, Jesus conosco, grata pelo estudo. Obrigada, pessoal. Quem levantou a mãozinha, quer falar? Pode abrir o microfone, gente. Jamile não, né? Lívia. Oi. Boa noite. Boa noite. Assim, tudo bem? Muito bom estar participando desse momento com vocês, né? Enfim, me foi surpresa e realmente o nome Emmanuel nunca me passou assim que ele não teve esse nome, né? Uhum. Muito essa informação que você passou aí, uma informação muito para mim muito especial, porque é um nome tão impotente, né? Assim, traz uma envergadura, né? Enfim. Uhum. E aí ele nunca teve esse nome. Eu fiquei eu achei nos arquivos também. Eu pensei que era uma outra encarnação, mas aí estudando mais a fundo, né, a gente entendeu dessa forma. Mas muito, é interessante. Muito mesmo. Até assim, é interessante ao mesmo tempo. Um dado novo, né? Porque quando a gente se reporta a ele, vai ser sempre Emmanuel, não vai ser Nestório, não vai ser, né, Purulentos. Enfim, achei assim, muito interessante. E a disciplina que ele pediu a Chico, né? A pergunta que eu tenho que fazer sobre esse contato dos dois, a gente acaba por entender que o espírito se apresenta quando ele quer, né? Porque a gente acaba de pensar assim, pô, Chico era médium, vidente desde criança, né? Então, por que ele não via Emmanuel? Já que ele ia ser o mentor dele, iam ter uma missão juntos, né? Ficou essa não é dúvida, ficou essa reflexão, entendeu? Comigo. Então, na verdade, assim, ele ficava acompanhando o trabalho do Chico, mas o Chico não tinha esse conhecimento, até que eles foram apresentados. E a grande verdade é que o telefone é aquilo, toca de lá para cá. Por mais que você seja médium, não quer dizer que você esteja vendo tudo que está acontecendo no plano espiritual, né? Por vezes você vai ver aquilo que é necessário que você veja e no momento correto que seja a necessidade de você ter acesso àquilo ali. Então, tudo tem um porquê e um pra quê, né? E por hora a gente compreende isso. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Rita, quer complementar falando alguma coisa do estudo? Dizer que, na verdade, o Chico via Emmanuel na forma daquele senhor idoso. Ele não fazia correlação como o guia espiritual dele, porque Emmanuel ainda não tinha se apresentado. A mesma coisa aconteceu com Divaldo. Joana sempre apareceu para Divaldo, mas ela não dizia o nome, até que ele, com muita insistência, ela se apresentou. Chico nunca esteve, mesmo depois da encarnação de Emmanuel, porque a gente sabe que Emmanuel encarnou 2 anos antes, Chico foi avisado, mas sempre teve um grupo, uma pleiade de espíritos que protegia e guiava o Chico. Emmanuel supervisionava, mas haviam outros espíritos que o guiavam também, Bezerra, Sheila. Ele tinha uma grande equipe, porque a missão do Chico, de Emmanuel, em relação à doutrina espírita, era de grande responsabilidade. Porque se nós hoje temos a visibilidade da doutrina, nós devemos a Francisco Cândido Xavier. E quando a gente fala Francisco Cândido Xavier, é sempre barra Emmanuel. É sempre barra Emmanuel.
E vários espíritos tentaram escrever o Chico, mas Emmanuel embarreirou. Ele não deixou, ele não permitiu. Porque havia toda uma coordenação. Se a gente pega a obra, os romances históricos de Emmanuel, ele traz para nós o cristianismo primitivo. Quem lê Paulo e Estevão não sai a mesma pessoa. Então a gente vê que Emmanuel sempre esteve ali, perto de Chico, ele nunca esteve. Agora, no momento que ele se apresenta como Públio Lentulus, ele não podia usar esse nome, até porque foi uma encarnação passada dele. Então ele traz esse pseudônimo, vamos dizer assim. Porque Joana, a própria Joana, teve vários nomes, ela sempre foi Joana, mas ela já foi também a Clara de Assis. Mas ela usou Joana, ela preferiu Joana. E Emmanuel quer dizer Deus conosco, né? Então é por isso essa questão do nome, que é o que menos importa, né? A questão do nome, quem foi Emmanuel em outras encarnações, é importante, como Lívia falou, nós sabemos, mas até não nos deixarmos levar por uma curiosidade mórbida, porque irmãos vão falando também o que querem, cada um fala o que quer. Emmanuel não vai, e os espíritos não dão datas precisas, por exemplo. Emmanuel reencarnou há 2 anos atrás, nós podemos dizer com absoluta certeza? De jeito nenhum. Até porque, para que não aconteça isso que aconteceu com o rapaz, que nós prejudicaríamos a encarnação de Emmanuel, a futura encarnação dele. Imagina um assédio que não seria. E a responsabilidade desse irmão, porque ele já não é mais Emmanuel. É uma outra encarnação, um outro ponto de partida, entre aspas, né? Mas é isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Rita, eu quero. No meio, alguns irmãos no meio espírita são meio céticos nessas obras de Emmanuel. Céticos como, Silvia? Céticos em dizer que isso é só um romance. Que ali foi só algo que ele que é tipo assim, não é que eu não quero falar a realidade, não, que ele viveu, não. Não foi a vida dele, são pinceladas do que ele viveu. Ele pegou uma pincelada dessa, um momento desse, e fez um romance, e tipo assim, e o restante tudo foi fantasia, o restante tudo tem muita fantasia, tem muito não sei o que, não sei o que. E eu assistindo outra palestra de Haroldo Dutra, ele falou na palestra dele, gente, as obras de Emmanuel não é romancezinho, não. Eu pude me certificar de que tudo que está no livro de Emmanuel, principalmente há 2000 anos, quando ele narra Roma, né? Daquela coisa de Roma, eu pude constar com os meus olhos que a Roma que Emmanuel narra no romance, ela existe. Então, como dizer que o romance de Emmanuel é fictício, é uma ficção, entende? Você concorda com essa posição? Com esse... Eu concordo e vou te dizer por quê. Quando os romances de Emmanuel surgiram, houve o que você falou, né? Os detratores da doutrina, que sempre tem, até no meio espírita também, dentro do espiritismo, eles colocaram desta forma. Só que já há pesquisas em universidades de historiadores que estão estudando os momentos históricos que Emmanuel cita com a nossa história. E está batendo muita coisa bate. Então não é uma coisa assim de ficção. Emmanuel trouxe informações importantíssimas, até que completam no Vida e Atos dos Apóstolos. Paulo e Estevão traz muito, ele cobre muitas lacunas que ficaram, porque Lucas não podia colocar tudo, não tinha como, né? Então esses romances já estão sendo pesquisados por historiadores sérios. As pessoas precisam estudar, né? Para falar. Emmanuel não se prestaria. Quantas coisas que antigamente, até que o André Luiz trouxe, e chamou muita atenção porque ainda não tinham acontecido na ciência, a ciência já descobriu. A própria pineal, que na época que o romance
que as obras do André trouxeram a pineal como a fonte da mediunidade, foi um escândalo danado, porque a ciência não corroborava, e agora já está se vendo e se afirmando que a pineal tem uma função, porque ela teria uma função até uma certa idade. Nossa, física. A gente precisa estudar mais, né? E eu fecho completamente com Haroldo em relação a isso. Pena que nós não estudamos a obra de Emmanuel como ela merece ser estudada. Ok? Alguém mais, gente, quer perguntar? Falar, colocar. Aceitamos sugestões também para o próximo evento. Não, e também complementando, né, que assim, são obras sérias, o trabalho é muito sério e vão trazer informações sérias e relevantes e de suma certeza para mim, assim, eu vejo dessa forma, né. Mas é aquilo, a gente só tem que ter cuidado com o que tá na internet e com o que as pessoas falam, né, e se ater mais à obra em si, né. É por isso que o espírita ele precisa estudar, para ele ter o seu acervo de conhecimento. Porque ele pode até pegar uma obra que fuja, ele vai dizer, não, isso aqui, a doutrina não concorda com isso, ela não diz isso. Porque as pessoas colocam muito do seu entendimento. E mais à frente nós vamos ver, lá inclusive é a minha parte do estudo. Por que Emmanuel vai dizer para Chico assim? Vai sugerir, não, ele vai dizer para o Chico, siga Jesus Kardec. Se eu disser qualquer coisa que fuja de Jesus e Kardec, me abandone. Isso é sério, gente. Muito sério. Eu não consegui ler o que a pessoa colocou, Lívia, agora no finalzinho. Deixa eu ver aqui. Informações maravilhosas. Lívia, por estar em outro modelo do aparelho de telefone, estava vendo as conversações e subi a mãozinha. Estou feliz por participar da live. Gratidão. Obrigada, Jamile. Esta programação de amor e caridade. Rita, estudar a obra de Emmanuel, que você acabou de comentar. Isso é um estudo muito grande, né, Helene? Tipo assim, para estudar Emmanuel, a gente já estuda em alguns casos, em algumas páginas, por exemplo, todo dia, mas é um estudo bem minucioso, né? Nós chegamos a estudar lá no Galileia. Infelizmente, com a pandemia, não podemos retornar. Mas é um estudo que merece ser feito com calma e atenção. E longo, né? Um estudo longo. Você tá falando longo, mas vale a pena. Você tá falando das obras? Todas as obras. Todas as obras. Nós começamos com há 2000 anos, foi a primeira. E quando nós paramos lá no Galileia, estávamos em Paulo e Estevão. E o Pedro César colocou aqui, o plano espiritual é muito preciso, muito disciplinado, então tudo está programado. E é muito sério, né? Exatamente isso. É tudo de uma seriedade grande. Nós associamos disciplina com prisão, com cerceamento, mas não é. O Chico tinha a liberdade de tempo, porque o tempo do Chico não era diferente do nosso. Ele tinha 24 horas. Falta quanto tempo para acabar? Mas com a disciplina, ele conseguia realizar. Então, a disciplina nos liberta. Falta quanto tempo para acabar? Para que possamos ter condições de nos movimentarmos. Não, então, já Chico subiu era aí o profundamente disciplinado. E sem essa disciplina, como Lívia falou, nós não teríamos a obra que nós temos. É exatamente isso, né? E pegar isso tudo como exemplo pra gente. Eu acho que tanto o Emmanuel quanto o Chico, tanto esse mandato mediúnico, como todas essas informações, pegar de exemplo pra gente, e principalmente aquilo que você falou, né, Rita? Pra gente estudar, porque nós precisamos ter os nossos parâmetros de certo, de errado, ainda mais nessa época que a gente vive de tantas disseminações de notícias que não são verdadeiras, né? Eu acho que a gente tem que ter o nosso acervo mesmo. Eu vou fazer a oração porque a gente já vai encerrar, falta só 3 minutinhos, então eu vou fazer a oração. Só lembrando que amanhã a gente vai ter no mesmo horário, né? O tema vai ser: você está disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Com a nossa irmã Patrícia, às 18 horas. E a gente vai fazer no mesmo esquema.
divulgar os links de alguns minutos, né, 1 horinha antes aí do evento. Tá bom? Queria agradecer a todos que participaram e amanhã nós nos vemos. Fazer a nossa oração então. Senhor Jesus, amigos espirituais, agradecemos mais uma vez, Senhor, pelo nosso evento de carnaval, por tudo ter saído da maneira como planejamos. E agradecemos, Senhor, por todo o mandato mediúnico de Chico Xavier, por todo o trabalho que foi feito pela espiritualidade, em cima desse conhecimento para que chegue até nós nesse momento, Senhor Jesus. E agradecemos por esse evento e pedimos também pelos próximos dias que virão de estudo e de palestra, Senhor. Muito temos que te agradecer. Que assim seja.